Boa tarde a todos, aos presentes, a quem nos vê aqui pelo canal, né, do Observatório. É um prazer hoje estar aqui com vocês para a gente discutir um tema não só polêmico, mas extremamente atual, e que fez toda a diferença, né, da discussão que tivemos aqui no Brasil. Não importa a sua vertente política, a sua classe social, o fake news dominou o debate no Brasil. E é um tema que não se pode mais não se discutir de maneira séria, né? Não se tratar mais como uma brincadeira ou algo que não mereça uma atenção sobre o assunto. Temos hoje aqui a honra de ter dois convidados que trabalham com o tema há bastante tempo. Do meu lado tem o professor Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral do Mackenzie, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, advogado e coordenador de 2 livros sobre o tema que merecem aqui a menção. Direito Eleitoral Digital, Fake News, Conexão entre Desinformação e Direito, ambos publicados pela editora RT. E do meu outro lado, professor também do Mackenzie, professor Rafael Fonseca Santos, doutor e mestre em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Temos 2 pessoas aqui de universos diferentes, mas cujo tema necessita essa abordagem interdisciplinar. Falar de fake news significa falar também do aspecto jornalístico, mas também do aspecto jurídico. Então, por isso que eu fico feliz da gente ter conseguido trazer tanto o Diogo quanto o Rafael para conversar com a gente hoje, num período pós-eleitoral no Brasil, que permite, de alguma forma, uma avaliação, claro, que com todas as limitações que o tempo de... a diferença de tempo entre a eleição e hoje permitem, né? Obviamente. Vamos fazer o seguinte, podemos passar a palavra para um dos dois, 15 minutos cada, e depois a gente abre para perguntas. Pode ser? Pode ser? Como é que vocês preferem dividir? Diogo, começa com você, Rafael? Eu acho que talvez você, porque você foi falar do aspecto mais geral do jornalismo e talvez o meu lugar de fala acaba sendo muito direito. Eu acho que eu vou usar... Ótimo. Ótimo. Desculpa. Eu vou passar aqui, então, a palavra para o Rafael para os 15 minutos. Tá bom, Rafael? Obrigada. Me controla aí no tempo. Certamente. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Desde já, para mim, é um privilégio poder estar aqui. Eu queria, na verdade, que nós abríssemos um debate, né? Quem sou eu para fechar o assunto sobre fake news ou qualquer outro desse. Mas queria comentar um pouquinho do que a gente tem estudado ali tanto no curso de jornalismo ali do Mackenzie, quanto em algumas outras parcerias, especialmente com o professor Diogo. A gente, nesse livro da Fake News, a conexão do direito e a desinformação, a gente escreveu, em parceria com 2 colegas lá do jornalismo do Mackenzie, nós escrevemos um artigo para esse livro, em que a gente vai falar justamente desse drama do jornalismo diante dessa onda tão grande das chamadas fake news. Para começar o bate-papo, talvez seja interessante, não sei se todos aqui concordam, mas tentar uma definição um tanto rápida da ideia de fake news, porque é importante nós diferenciarmos isso é realmente importante nessa discussão, diferenciar a fake news de uma notícia mal apurada ou um jornalismo mal feito, que são 2 coisas diferentes. No processo de construção de uma notícia dentro do jornalismo, a gente pode dividir esse processo em basicamente 3 etapas, que é pauta, apuração e redação, ou a escrita da reportagem em si. Pauta é a definição do que é uma notícia, o que é o fato, o que eu vou fazer. A apuração é quando o jornalista investiga o máximo de informações que ele pode sobre aquele assunto, faz entrevistas e etc., e finalmente escreve sobre a reportagem, sobre o assunto que ele está fazendo. Quando, em algum desses processos, o jornalista comete algumas falhas, ou ele é pouco cuidadoso, ou tem alguma certa limitação, a gente diz que isso é um jornalismo mal feito. Por quê? Não há uma intenção do jornalista em fazer ruim, em fazer de forma errada. Então, eu pego lá um jornalista, fez uma matéria. O caso mais clássico que a gente sempre conta também para os alunos de jornalismo é o caso da escola base, não sei se vocês se lembram, em 94, se eu não me engano, o ano, que um casal dono de uma escolinha chamada Escola Base de Ensino Infantil são acusados de abuso sexual contra as crianças, e tem o delegado e alguns pais são a principal fonte dos jornalistas. Os jornalistas publicam aquilo como se fosse uma verdade antes da apuração policial, antes da investigação policial, antes do julgamento dele.
do caso, e eles foram condenados pela opinião pública, obviamente. O casal, dono da escola, acabou sendo condenado pela opinião pública, e isso é algo que não tem volta. No fim, descobriu-se que era tudo uma mentira, não se provou nada contra o casal, não tínhamos nenhum caso de abuso sexual contra a criança, nem nada. Isso não é chamado de uma fake news, como nós estamos chamando agora. É um jornalismo mal feito. É um jornalismo que foi mal feito. Não houve uma investigação adequada, não houve uma apuração adequada, entrevistas adequadas, outros pontos de vista, etc. Então isso é jornalismo mal feito, não necessariamente fake news, porque eu não tenho como acusar o jornalista de ter tido a intenção de prejudicar aquele casal, o dono da escola. Se eles tivessem essa intenção, eu vou prejudicar aquele casal, aí a gente colocaria no fake news. Então o que a gente vai chamar, atualmente chamando de fake news, talvez a tradução para o português mais adequada nesse ponto, nesse viés de entendimento, seja a notícia fraudulenta, né? Intencionalmente mentirosa, deliberadamente mentirosa. Então é quando eu tenho uma intenção política, econômica, que seja a intenção que eu quiser aqui, e eu deliberadamente conto uma mentira com cara de jornalismo, parecido com o jornalismo, a fim de prejudicar alguém ou favorecer o meu caso, alguma coisa do tipo. Isso é o que nós vamos chamar de fake news. Não é algo novo, isso não é novidade. Isso sempre existiu, desde que a comunicação existe, desde que o homem se organiza em sociedade, isso existe. Fofoca, mentira, publicidade falsa e jornalismo falso, que é uma notícia mentirosa. Isso sempre existiu. Nós temos casos antiguíssimos que vão remontar a esse tipo de estratégia. O que nos assusta, de certa maneira, é o volume que isso ganha com a internet. É a imensidão que isso ganha com a internet, a velocidade que isso ganha. Então, uma notícia fraudulenta, uma fake news que é espalhada num grupo de WhatsApp, o espalhar dessa notícia é muito rápido, é muito impactante. E isso, para a gente, é uma grande novidade. A gente está falando de internet comercial no Brasil há 25, 30 anos, né? A gente não tem muito mais do que isso. Então, isso para a gente é uma grande novidade. Essa capacidade de capilarização, né, vamos chamar assim, dessa notícia falsa é que nos assusta, que nos preocupa. E nesse contexto que nós vivemos hoje, no Brasil, dessas eleições atuais, o que muito tem nos preocupado no jornalismo é essa tentativa de desqualificação do jornalismo sério. Então, você pega, as pessoas preferem acreditar numa notícia que ela recebeu da tia, no WhatsApp, com urgente, 5 exclamações, agora o partido não vai ter o que falar. E aí vem uma notícia que é óbvio que é uma mentira, no mínimo é uma bravata partidária, e a pessoa prefere acreditar naquilo e duvidar de uma Folha de São Paulo, o maior jornal desse país. Segundo em venda, mas o maior em respeitabilidade, vamos chamar assim. É o principal jornal desse país, e a pessoa não acredita na Folha de São Paulo, mas acredita na mensagem da tia. Peraí, tem alguma coisa errada nisso. Por que a pessoa prefere acreditar no WhatsApp e duvida da Folha de São Paulo? E aí eu digo do duvidar da Folha de São Paulo, dando o exemplo da Folha, mas qualquer outro jornalismo sério, né? O que nos preocupa muito também é quando nós temos grandes lideranças nacionais, de todos os lados, né? De todos os lados, lideranças que são vozes fortes, vozes influentes, grandes formadores de opinião, que caminham com essa desqualificação do bom jornalismo, do jornalismo sério. Isso é perigosíssimo, porque ela dá essa voz chancela uma opinião pública que é perigosa. O jornalismo é necessário para a sociedade. Eu não preciso ficar aqui defendendo isso, porque isso é óbvio. Quantas e quantas vezes nós já vivemos situações em que o jornalismo foi extremamente necessário para o Brasil, não vou nem entrar em histórias do mundo, no Brasil, quantas vezes nós já não passamos por isso. Então, essa tentativa de desqualificar o bom jornalismo é muito preocupante. É muito preocupante. Como que nós revertemos esse quadro? A pergunta clássica que todo mudo quer saber. Claro que eu não tenho uma resposta óbvia para isso. Não há, todo problema complexo exige uma solução complexa, né? Se a solução é simples é porque está errada. A solução não é uma solução simples. Então, uma das coisas que nós temos falado muito e ouvido muito é o que ficou conhecido como news literacy, né? Uma expressão que tem se usado, que é uma ideia de ensinar para notícias, né? De repente, termos nas escolas, por exemplo, que os alunos aprendam a identificar uma notícia. Como que eu vejo se aquela notícia
do Estado de São Paulo é uma notícia bem feita? Como que eu avalio, eu leitor, avalio o processo de pauta, apuração e redação daquela reportagem, daquela notícia? Isso, quem faz jornalismo, é muito fácil de perceber. A gente está acostumado com isso. Eu olho para uma notícia, faço isso todos os dias com os meus alunos. Eles me entregam uma matéria e falam, isso aqui faltou você falar com... Por que você não entrevistou não sei quem? Então, a gente consegue, eu faço isso todo dia. Mas quem não é do meio, quem não é do jornalismo, não tem esse hábito de questionar, não tem esse hábito de entender, averiguar que processos ali estão bem feitos, que processos ali estão mal feitos. Então, essa é uma medida que eu entendo que seja fundamental. Eu tenho alguns colegas que usam a expressão de que a gente às vezes tem a ilusão de que a educação é uma solução mágica para tudo, né? A gente fala, educação, plum, e aí plim, vira tudo novo, tudo bonito. Eu entendo que não é isso, mas eu entendo que qualquer solução que não perpasse a educação será uma solução falha para esse nosso problema. Acho que é evidente que nós precisamos nos juntar às questões pedagógicas. Aí eu estou falando de escola primária, estou falando desde de ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós precisamos conversar sobre notícias, conversar sobre jornalismo, conversar sobre o que é o jornalismo na sociedade, conversar sobre como a nossa sociedade se coloca dessa maneira, democraticamente, para podermos combater essas fake news, combater essas notícias falsas. Acho que sem esse aspecto da educação nós estaremos perdidos. Outros aspectos, aí eu creio que perpassam muito mais as questões do direito. Nós temos que, sim, encontrar alguma maneira de legalmente tentar dar um jeito, vou assim, usar a expressão mais chula, com essa questão de fake news. E eu sei o drama disso, porque qualquer coisa de, olha, isso não pode ser publicado, mas aí eu tenho liberdade de expressão, aí eu tenho liberdade de imprensa, eu entro num caminho muito perigoso, um caminho de censura. Então eu entendo isso. Hoje o direito trabalha muito no dano, não é isso, professor Diogo? O direito vai entrar quando há dano, né? Aquela notícia gerou dano para alguém, para alguma coisa, enfim. Antes disso, é complicado eu trabalhar com qualquer tipo de limitação, de censura, etc. Mas eu acho que nós precisamos entender algum caminho possível aí. Precisamos investigar algum caminho na área do direito, na área de leis, que nos ajudem a combater isso. Mas eu creio principalmente que é uma questão de educação, uma questão de ensinarmos as pessoas a olhar para uma notícia. Isso é uma coisa cultural. O brasileiro é muito da causa triunfante, né? O brasileiro quer fazer parte da causa triunfante. Nós temos indicação de que pessoas votam com emoção. Um dos principais fatores na escolha de um voto é o fator emocional. Todo mundo é muita gente, né? Mas uma boa parcela das pessoas, quando acaba a eleição, fala assim, pô, o meu candidato ganhou. Eu ganhei. É como se nós estivéssemos numa partida de futebol. Eu ganhei, meu time ganhou, o seu time perdeu, você agora não fala nada, eu vou brincar com você. E democracia não é bem isso, né? Pensar em política não é um jogo de futebol. Eleição não é uma partida de futebol. Então, esse ímpeto que nós temos, que é cultural, não sei se é só do brasileiro, mas do brasileiro certamente, esse ímpeto nosso é o mesmo ímpeto que leva pessoas a compartilharem falsas notícias, por WhatsApp, Facebook, seja. É esse ímpeto, quando aparece uma causa, uma notícia, algo que me agrada, que corrobora com a minha visão, é isso! Eu tenho medo até de checar, vai que é mentira. Eu vou compartilhar primeiro. E aí a gente sai compartilhando coisas desse tipo. E aí eu digo a gente porque somos todos nós mesmos, né? É difícil, não posso dizer somos nós. Nós temos feito isso, em maior ou menor grau. Então, eu penso que é um problema muito complexo, exigirá uma solução muito complexa, que envolve mudança cultural do brasileiro, mudança na educação do brasileiro, educação formal da educação do brasileiro, e vai envolver certamente o direito. E aí ficaremos em polos ali, em dois lados da balança, né? O jornalismo vai ter que se posicionar muito firmemente para evitar uma repetição de episódios de censura à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Ao mesmo tempo em que teremos que abrir mão de algumas coisas, não sei o quê, em prol de uma maior justiça com relação a essa disseminação de notícias falsas. É um cenário muito complicado, é um cenário muito complexo. Estamos de olho, o jornalismo está de olho, preocupado com essa desqualificação do jornalismo sério, mas atento a possíveis
soluções conjuntas. Acho que era isso para começar o bate-papo, né? Perfeito em relação ao tempo, Rafael. Você trouxe uma série de conceitos também que são importantes para nós trabalharmos aqui, principalmente da área jurídica. Eu vou me dar a oportunidade de estar falando isso depois com você, mas eu notei uma série de informações que eu acho que vale a pena a gente desenvolver depois. Passo, então, a palavra imediatamente para o professor Diogo Reis, para suas considerações. Olha, Maria, muito obrigado. É super legal estar aqui, muito obrigado pelo convite, e eu adoro poder estar discutindo esse tema. Eu venho pesquisando esse tema há alguns anos. Basicamente, eu venho da área jurídica e estudando democracia e direitos políticos. E passei há 10 anos de estudar como a tecnologia envolve nesse processo de democracia. E nos últimos 3 anos apareceu a questão da desinformação. E eu passei a me dedicar a esse estudo e, de repente... E aí a gente tinha falado até, né, sobre a ideia da expressão fake news, e aí a desinformação se transformou em fake news e a fake news em desinformação. E por alguma razão, eu acabei continuando nessa pauta, e particularmente eu acho que a coisa que mais me agradou nessa pauta, nessa agenda de pesquisa, foi poder ter interlocução com gente de áreas do conhecimento tão diferentes. Eu sempre fui muito curioso pelas outras áreas, eu sempre achei que essa multidisciplinariedade ela colabora demais, ela enriquece muito e rola uma troca de experiência, e essa troca de experiência é fundamental para a gente poder entender o problema. Então, é justamente desse ponto que eu falo, né? Normalmente, né, que a cabeça pensa por onde os pés passam. De alguma maneira, é esse meu lugar de fala, é o lugar do direito, que é onde eu fiz toda a minha formação, tentando olhar um pouco para a tecnologia, como que se mistura essas coisas aí. Bom, partindo dessa ideia, a gente precisa entender o contexto político brasileiro nesse cenário eleitoral para tentar entender qual foi o impacto, se é que houve, como que houve, e o que a gente pode esperar disso, olhando essa experiência ainda recente da eleição de 2018. É muito curioso, porque, no geral, mesmo quem... na área jurídica, por exemplo, nos cursos jurídicos, é comum não haver a disciplina de direito eleitoral. É muito comum. Muitas faculdades muitas faculdades têm optativa nessa matéria de direito eleitoral e outras não têm. E algumas têm como obrigatória, como é o caso do Mackenzie. E por que eu estou comentando isso? Porque é normal que a pessoa se forme em direito sem ter tido uma aula de direito eleitoral. É comum. Talvez muitos colegas que estejam aí, que viram, não tiveram. E eu acho que isso falta para a gente entender um pouco como que o impacto dessa desinformação, que é geral, como o Rafael trouxe, ela envolve nessas questões eleitorais. No Brasil, por exemplo, nosso modelo de eleição ele é um modelo extremamente complexo, envolve diversas leis, e ela é altamente restritivo para propaganda eleitoral. A gente acabou adotando um modelo, desde a década de 30, de jogar para a justiça eleitoral o controle do processo de eleições. E é muito curioso, porque a gente está acostumado que a justiça seja alguém que julga, aquela clássica divisão de poderes, né? O judiciário julga, o executivo executa e o legislativo legisla. E é uma justiça que ela foi criada essencialmente para administrar, não para julgar. Ela julga os conflitos eleitorais. Mas só para ter uma ideia, em torno de 15% da sua demanda de trabalho é julgamento. O restante é administração. Porque ela administra a eleição, ela que manda a urna para lá, ela que cuida disso, faz aquilo. Então, nesse papel, a justiça eleitoral ela administra todo esse processo e ela faz isso com base na legislação. A nossa legislação eleitoral ela é uma confusão. A nossa lei, a gente tem uma lei das eleições, que é a lei que regula como vai ser a propaganda na eleitoral, como que as coisas vão acontecer na eleição. A regra do jogo, ela regula ali. Essa lei é de 97. Antes dela, nós tínhamos eleição, mas não tínhamos uma lei. Sabe como que era feito? A cada eleição, fazia-se uma lei para aquela eleição. Então, existia uma lei temporária, que só valia para aquela eleição, e desde 88 a gente tem eleição e faz assim. Ou seja, você faz a regra do jogo nas vésperas do jogo, na véspera, assim, um ano antes, né, porque há uma determinação que a regra do jogo esteja ali um ano antes, mas você fazia a regra inteira, de ponta a ponta, um ano antes. Isso, claro que estava dando sinal que ia dar problema, porque quando você faz as regras do jogo, e sempre na iminência da sua realização, de alguma maneira você traz muito casuísmo para essa regra. E a gente ainda tem uma peculiaridade nas questões eleitorais,
que quem faz as regras do jogo são justamente os jogadores, mas não todos, só aqueles que venceram e que provavelmente serão jogadores do próximo jogo. Resultado, se nós formos disputar uma eleição e só nós 3 aqui fizermos as regras, talvez a gente comece a criar regras em que excluam as pessoas que não estejam aqui. E daí o problema de regular tanto e mexer tanto na questão de propaganda. Muitas vezes a mudança faz com que a propaganda vai ficando escassa, cada vez um bem mais escasso, propaganda eleitoral, e daí muitas outras questões podem surgir, como a própria vulnerabilidade diante da desinformação. Mas, só a título de curiosidade, no Brasil, a gente antes fazia uma lei para cada eleição, como eu comentei, e desde 97 fizemos uma lei geral das eleições, que é a Lei 9504 de 97. Então, a ideia era, parou ali, né? Fez a regra, acabou. Você acredita que, de lá para cá, nós tivemos mais leis que modificaram a lei das eleições do que eleições? Ou seja, se antes estava ruim fazer uma lei por eleição, hoje a gente tem, em média, 3 leis por eleição. Porque modifica. Impressionante, a gente tem uma marca que eu acho muito impressionante, que o Brasil não foi capaz de fazer sequer 2 eleições com as mesmas regras. Porque nunca tivemos as mesmas regras aplicadas integralmente numa eleição e na outra. Então a gente padece dessa experiência e tudo isso ele acaba, com aquele desenho que eu falei da justiça eleitoral, leva tudo para a justiça. Ela administra, ela faz as resoluções e ela julga os conflitos. Perceba que no Brasil a justiça eleitoral virou como se fosse um mini país, né? Eu tenho o judiciário, legislativo e executivo, e tem uma razão de ser para isso. E a razão é de fazer tudo rápido. Imagina, se você... É claro que ela não legisla fazer lei, mas ela faz resolução, que as resoluções elas são regras que se aplicam profundamente nas eleições e são muito úteis para tocar a eleição. Então, imagina, faz a regra, administra a coisa e julga. É muita concentração. Mas essa concentração ela ficou importante, foi uma estratégia para ser ágil. A ideia era ser rápido. Então, toda essa concentração acabou ficando com a justiça eleitoral e o regramento eleitoral, a gente tem essas grandes dificuldades que eu comentei. Bom, nesse cenário, um dos pontos mais restritivos que a gente tem na campanha eleitoral é a propaganda eleitoral. É proibido, por exemplo, comprar tempo de televisão. Por isso que a gente assiste horário eleitoral gratuito. Porque o pago é proibido. É proibido comprar horário no rádio. É proibido pagar propaganda na internet. Essa eleição de 2018 foi a primeira que permitiu algum tipo de pagamento, que é o chamado impulsionamento de conteúdo, que normalmente é quando você paga para turbinar a sua postagem, sabe? Para chegar em mais pessoas ou em determinados grupos de pessoas. Mas, até então, todo o restante é proibido. Por exemplo, se quiser colocar um banner, sei lá, num site famoso, é proibido. Não posso pagar para isso. Se eu tiver um produto ou um outro serviço, eu posso, mas para a política, não. Então, a gente tem um regime de exceção em matéria de liberdade na propaganda eleitoral. Quer ver outra coisa curiosa? Na Lei Geral das Eleições, fala assim, olha, a propaganda eleitoral é permitida somente após o dia 15 de agosto. Ou seja, se você interpretar, você percebe, então, que, em regra, no Brasil, a propaganda eleitoral é proibida. Ou seja, a gente parte da pirâmide inversa. A gente não parte de um estado de liberdade, passando de um estado de exceção. Então, esse excesso de regras da propaganda eleitoral e da campanha se justifica em nome da igualdade ou da busca de igualdade de candidatos. Essa igualdade é real? Creio que não e creio que jamais será. E se for muito igual, talvez fosse melhor fazer um sorteio do que uma eleição. A gente precisa ter diferenças, somos diferentes e a gente tem que respeitar as diferenças. O que acontece é que esse campo restritivo de propaganda, ele procura evitar de alguma maneira qualquer tipo de manipulação ou envolvimento, só que ele abre um espaço enorme para a ilegalidade. Então você tem um núcleo muito forte de restrição, onde você não pode fazer praticamente nada. É muito curioso, nessas eleições, por exemplo, você tem lá grupos de advogados muito bem formados, que têm estudado muito, onde o trabalho deles foi ficar medindo o nome do candidato a titular e o vice, para ver se tinha a metragem, porque a lei fala qual a proporção de um e de outro. A lei fala se o adesivo deve ser em papel ou deve ser em plástico. A lei fala qual o tamanho do adesivo, qual o tamanho do panfleto, qual o tamanho da placa, se pode ou não pode colocar a placa uma do lado da outra, que tudo isso fala. Então, a gente tem um estatuto de propaganda eleitoral enorme, confuso e esquizofrênico, que não conversa em si.
Toda essa dificuldade faz com que sua margem de criatividade e atuação, ela, licitamente falando, ela é super reduzida. Eu não posso comprar tempo na televisão, eu não posso fazer uma animação, eu não posso... Então, o que acontece? Ou eu me conformo com as regras e toco a coisa, ou eu jogo tudo para debaixo do tapete. E aí que a coisa começa a ficar complicada. Me parece que muitas campanhas acabam se utilizando desse outro espaço, que é o espaço do irregular, do ilícito, do ilegal. Tudo isso talvez pudesse ser muito mais facilmente encarado quando a gente tem um sistema de comunicação tradicional, como o Rafael, a gente já trabalhou em várias vezes, tivemos vários debates, e que ele comenta em que, tradicionalmente, você tem um meio de comunicação de para muitos, como rádio, televisão, e hoje a gente tem um meio de comunicação de muitos para muitos, como na internet. A gente não mais só lê um conteúdo, a gente interage com ele, a gente compartilha, coloca coraçãozinho, chora, e fala bem, fala mal, mas a gente vive aquele conteúdo. Então, por alguma razão, o momento que a gente vive, a gente não pode pegar uma dúzia de pessoas responsáveis por emissoras e chegar numa negociação e combinar. Vai ser assim, pronto. Porque não tem uma dúzia, tem milhões que estão na internet. E aí mudou o paradigma. Então, se antes eu tinha a ideia de controlar o canal, agora não dá mais, porque os canais misturaram os emissores com os receptores, e eu não consigo controlar todos os milhões de pessoas, bilhões do mundo. Ainda tem um problema. O problema é o desafio da extraterritorialidade da internet. Qualquer lugar do mundo você acessa. Então, o que a gente faz? Bom, uma das respostas começou com a seguinte ideia. Vamos controlar, sim. Vamos controlar o conteúdo. Então, se agora, antes eu tinha como emissor uma dúzia, agora são milhões, dane-se, eu vou controlar mesmo assim. O direito respondeu assim, ele começa respondendo assim. A primeira legislação que se refere à internet na campanha eleitoral, ela traz uma regra que diz o seguinte, olha, se o player, a plataforma digital não obedecer, ela será retirada do ar por, no mínimo, 24 horas. Olha isso. Assim, hoje, esse mesmo dispositivo foi alterado ao longo do tempo e diz assim, a plataforma será intimada para a retirada do conteúdo, que nos seus limites técnicos responderá em 24 horas. E, caso não obedeça, dependendo da gravidade do problema colocado, pode ser suspensa por até 24 horas. Então, percebe que é o mesmo dispositivo que ele se transforma. Eu considero esse dispositivo como uma ilustração da curva que a lei eleitoral fez, de entender que o cenário digital é um cenário em que não comporta esse tipo de controle. Não quer dizer que não existe controle nenhum. Mas esse tipo de controle, na ideia de, olha, eu vou montar um filtro aqui na saída de mensagens, não vai funcionar, porque eu tenho bilhões produzindo conteúdo. Então, eu preciso mudar. Nesse cenário confuso, a gente tem essa preocupação com o conteúdo e com tudo aquilo que circula. Qual que é talvez o maior desafio das fake news nas eleições? É que o voto ele é uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão super importante, mas não deixa de ser uma tomada de decisão. Toda tomada de decisão, seja ela emocional ou racional, ela se utiliza de elementos para que ela seja realizada. Então, por exemplo, se você vai sair de casa e você olha a previsão do tempo, vamos imaginar, e lá consta 42 graus na sombra, você vai procurar a roupa mais leve possível para usar naquele dia. E se você errou? Ou se alguém te enganou e aquela informação, na verdade, era falsa, ao invés de 42 graus, é 8 graus. Você vai sair com uma roupa mais leve e vai passar frio o dia inteiro. Perceba que a sua forma de pensar não está errada. Mais calor, roupa mais leve. Mais frio, roupa mais quente. O que mudou foi os dados de entrada, a sua premissa. Você se baseou num conjunto de informações e a sua decisão, mesmo sendo certa, provocou o efeito oposto do que você esperava. Qual que era o desejo? Era que você tivesse a roupa mais adequada ao dia. Você acabou acreditando que faria 42 graus, mas fez 8. Então, essa mudança fez com que você mantivesse a sua fórmula de pensar, ou seja, roupa leve, calor, roupa leve, mantivesse o seu poder de decisão, foi você que decidiu, ninguém decidiu por você, só que o efeito foi completamente oposto do que você esperava. Você passou frio, ao invés de estar com a roupa adequada.
Então, uma tomada de decisão como o voto, ela também depende dessas premissas. E aí que está o problema, ela bagunça isso. Então, uma nuvem, uma onda de desinformação, fake news e tudo mais, faz com que bagunça. E, de repente, o conflito que está ali não é um conflito de manipulação ou de virar o seu voto. É de atentar contra a sua liberdade. A gente não tem uma briga de liberdade de expressão contra a liberdade de expressão contra a fake news. A gente tem uma briga, um conflito de liberdade contra liberdade. Da liberdade de decidir com a liberdade de informação. Quando você se baseia nessa nuvem, nessa poluição informacional, a sua liberdade de decidir também está sendo viciada, porque você disse o que você queria e o resultado foi oposto ao que você queria. Então, a sua vontade não foi respeitada. Então, perceba que a gente está em conflito entre liberdades e que a gente não pode simplesmente dizer, olha, esse daqui é melhor, esse daqui é mais forte, então vence o outro. Esse tem 5 quilos, o outro tem 3, esse ganhou. Não dá. A gente precisa realmente enfrentar essa situação concreta. Agora, em abstratamente legislar e cuidar disso, você provavelmente correrá o grande risco de ter uma dose errada. Porque imagina definir em abstrato o que é fake news. Imagina você ter essa condição. Eu participei da audiência pública na Câmara dos Deputados e lá havia projetos de lei, como um, por exemplo, que criminalizava a compartilhada. Falava, clica aqui e fique preso por 2 anos. Tipo, imagina o poder para o Estado ter que decidir o nível que você chega. Então, a minha preocupação é que, em nome de tentar curar isso, e a gente acabar errando na dose, e, bem na verdade, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Dependendo da dose, cura. Dependendo da dose, mata. E é onde eu acho que a gente está. Então, esse cenário da desinformação no campo da eleição, não é que ele entra no seu cérebro e muda o seu jeito de pensar. Ele se utiliza do seu jeito de pensar. É justamente porque você pensa assim que ele vai fazer você tomar, ou pode fazer, ou permitir que você tome uma decisão diferente do que você queria. E aí que a coisa, por exemplo, complica numa questão, por exemplo, se você pensar numa ideia de voto com emoção, voto com razão. Por mais racional que você seja na hora de votar, há uma emoção embutida ali. Quantas vezes nós não ouvimos nessa campanha, por exemplo, que um determinado candidato não tinha carisma algum e que o outro candidato poderia ter? A gente teve uma eleição com muitos rejeitados e a emoção ela envolve, ela faz parte. Agora, a mesma emoção, essa tomada de elementos, ela é fundamental para a gente poder decidir para quem vai o nosso voto. Então, eu penso que o maior perigo da desinformação nesse cenário não é ela... porque a gente fica esperando meio que uma mágica de entrar no nosso cérebro e mudar a coisa. A mágica existente aqui é uma mágica de manipulação. Eu sempre acho que a grande forma de combater uma manipulação é sabendo que está sendo manipulado. Sabe, como a mágica, usando esse exemplo. Lembra quando antigamente havia o Mr. M? E é o mágico que revelava segredos das mágicas e tudo mais? Quando você via um caso e você via uma mágica revelada, você pode assistir aquela mesma mágica 1 milhão de vezes. Você nunca mais vai acreditar. Você não vai ser capaz de acreditar. Então, talvez, o problema seja de transparência. E da gente entender como que isso se envolve. Se a gente souber que, de alguma maneira, há manipulação ou há tentativa disso, a gente possa se posicionar muito melhor. Eu acho que a gente tem mais coisas para discutir, mas eu acho que se a gente for pensar em matéria de combate, do que fazer, a educação é uma ferramenta incrível. A gente tem um exemplo de enorme sucesso na Finlândia, onde passaram a educar as crianças com o news literacy, com informação midiática. E foi muito curioso, porque eu estava num debate no Ceará ontem, e foi curioso que o colega colocou assim, poxa, a gente tem um problema muito grave no racismo, só para colocar a citação dele para ser honesto, que é quem vai educar as crianças contra o racismo é uma geração de racistas. E aí falando como que seria essa educação e tal. E eu comentei esse caso da Finlândia, que não é de racismo, é de informação, mas que foi muito curioso, porque os pais dessas crianças não tiveram essa matéria, essa disciplina na escola. Só que as crianças passavam a ter, junto com essa alfabetização,
esse treinamento para checagem de fatos, como a gente fala, por exemplo, da questão do fact-checking, para esse, por exemplo, que o Rafael faz todo dia, de falar o que essa reportagem tem de lacuna, ou de suspeita, no sentido de que está faltando. E aí as crianças começam a estudar isso, e aí elas levam para casa. Porque os pais, é muito comum os pais ajudarem as crianças na sua lição de casa. E aí as crianças ensinavam os pais, porque os pais não tiveram aquela matéria. E aquilo foi criando um efeito intergeracional, inclusive dos mais velhos e dos mais novos. E aí você foi criando uma atmosfera de informação, de respeito ao jornalismo sério, onde esse respeito acabou triando melhor a própria imprensa. E o mercado acabou cuidando um pouco disso. Então, eu acho que a educação é uma grande chave, mas ela tem que ser plural. Só que talvez ela exclusivamente não resolva. Por que não resolve? Porque, como o Rafael falou, problema complexo depende de soluções complexas. E complexa não só no sentido difícil, mas de ser plural. É preciso ter um palpite ali da computação, do jornalismo, do direito, da comunicação no sentido amplo. É preciso ter uma multidisciplinaridade para enfrentar esse desafio, porque a fake news no campo jurídico ela tem um sentido, no jornalístico outro. Né? E só assim a gente consegue chegar a um nível de maturidade para enfrentar coisas como, por exemplo, a chamada deep fake news, que é a possibilidade de você criar vídeos colocando você, ou imagens, ou falas, em lugares que você nunca esteve, ou fazendo ou falando coisas que você nunca falou, e que hoje se utiliza a computação gráfica para isso, mas daqui a pouco pode ter um gênio de alguma garagem, ou algum cowork, ou qualquer outro modelo de negócio digital que inventa um aplicativo. E de repente todo mundo pode te colocar. Imagina você ter que explicar para uma pessoa se ela acredita em você ou no que ela própria, ou que ela mesma está vendo. É muito difícil. Então, se a gente não tiver uma maturidade, um fortalecimento dos usuários e criar essas vacinas, talvez a gente vai todo dia enxugando gelo para tentar criar novos métodos. Porém, daqui até lá, um grande problema, um grande desafio, e eu já vou finalizando aqui, o grande desafio é falar, a gente tem tempo para esperar? Dá tempo de esperar, educar todo mundo? E esses dias eu estava participando de um programa muito interessante, em que a jornalista falou assim, então vale tudo, vale dedo no olho, vale carrinho, vale tudo. E aí eu falei assim, eu acho que é aí que está o outro lado da questão. Eu acho que a gente tem que ter a educação, e em paralelo a gente precisa de uma resposta. As respostas para os conflitos, ela é da área do direito. É o direito que está ali. Quando alguém promete, te vende uma coisa, não entrega. Quando alguém aluga uma coisa, não te paga. Você corre para o judiciário. É essa a função, né, de cada. E o judiciário está ali para buscar. Mas me parece que o judiciário deve se ater à questão do dano. De alguma maneira, para fim jurídico, a gente poderia imaginar que fake news ela teria talvez 3 principais elementos, como a falsidade. Essa falsidade precisaria ser uma falsidade propositada. Então, por isso, ela teria falsidade, teria dolo, porque teria vontade de que fosse falso e que de enganar. Se for um negócio falso, assim, uma coisa que não engana ninguém, talvez não estivesse preenchido ali. E o último elemento, que eu entendo que o direito se preocupe, é a falsidade, dolo e dano. O dano pode ser efetivo ou potencial, mas ele deve estar presente para que o direito atue. Não quer dizer que aquilo não é fake news ou que aquilo não é ruim, mas para o direito, me parece isso. Por quê? Eu digo isso porque o direito não, na minha opinião, não parece se preocupar com o dilema de verdade e mentira. Eu acho que, enquanto olharmos para a fake news como um problema só de verdade e mentira, no campo jurídico, a gente vai ter uma grande chance de errar. Porque a verdade e mentira está muito mais no campo da ética do que no campo do direito. E o direito se preocupa com a fraude. Por isso que eu venho traduzindo também, como o Rafael comentou, fake news para o português, pensando no nosso sistema, como notícias fraudulentas e não falsas. Primeiro porque eu entendo que notícia falsa é um paradoxo em si mesmo, que se é notícia não é falso, se é falso não é notícia. E segundo que a fraude é o mais perto que o direito chega da mentira para a proteção. Aí você fala assim, por exemplo, mas se uma pessoa falso testemunho, ela vai ser punida, mas ela causa um dano no processo.
Não é? Pode até nem ser para a pessoa, ou o dano é potencial efetivo. Ah, mas se eu disser que a Maria cometeu um crime, eu causo um dano na sua honra, ou um efetivo, potencial. Então, quando o direito olha para a mentira, ele está olhando para o dano. E a gente está achando que é para a mentira. Na verdade, a mentira é o veículo. E por isso que eu acho que a gente tem que olhar para esse outro ângulo. Porque, se for assim, o direito vai se posicionar como um árbitro da verdade, no sentido lato, e de alguma maneira vai dizer o que as pessoas podem ou não podem falar. Se atuar preventivamente, como fazendo uma lei, não tem outro nome, não ser censura. Se atuar posteriormente, não tem outro nome, não ser repressão. Então, é necessário... não pode deixar colocar o dedo no olho, carrinho ou outras coisas, enfrentando o problema do dano. Qual o problema para o político? Eu juro que eu estou acabando. 1 minuto. Qual o problema no político? O tempo é curto. A eleição acaba. Ela tem prazo para acabar. E aí você tem tempo de mentir, mas não tem de desmentir. Você tem tempo de mentir, de causar dano, mas não tem tempo de reparar o dano. Quanto custa um dano uma eleição? Quanto custa para a democracia? Outra pergunta que eu poderia fazer. Mas a questão eleitoral tem dano mesmo? Em todo momento. Se eu estou ferindo a liberdade de votar, eu estou provocando dano, ainda que potencial. Então, o conflito, talvez, para o direito não seja verdade e mentira, seja dano. E para as eleições, talvez o maior problema seja a velocidade. E não a tutela, a resposta, a velocidade. E aí, como a gente vai encarar nesse contexto? A gente precisa fazer escolhas. Será que um regime de completa exceção e controle, onde joga tudo para debaixo do tapete, e, por outro lado, cria-se um campo enorme para ir para a ilicitude, onde, por exemplo, eu não posso fazer um panfleto onde o nome de um está muito maior do que o do outro, porque eu pago multa, tem irregularidade. Mas... E se eu fizer na internet? E se eu falar que foi outro que fez, não fui eu? Se falar que foi um leitor que fez de bom coração e pronto, e que é bom que se engaje, né, e que toque, mas percebe que um regime de muita exceção, sem controle, de muito controle, sem fiscalização, ele acaba empurrando tudo para o ilícito. E a gente cria uma atmosfera de que aceita. E aí, aí sim, dedo no olho vale. Aí você tem uma guerra completamente com armas diferentes. Então, eu acho que a gente precisa ter esses cuidados na hora de olhar e tentar enfrentar o problema além do dilema mentira-verdade. Pelo menos para o direito. Eu acho que em várias outras áreas é esse dilema, sim. Mas eu acho que no direito é um dilema de dano, de velocidade e de responsabilidade, tanto do Estado quanto do usuário. A gente não pode esquecer, se nós todos publicamos, por que não temos as mesmas responsabilidades do jornalismo? Talvez porque a gente não convença tanto, e se a gente não convence tanto, talvez não seja tão ruim assim. E aí, como que a gente lida com isso? Mas eu acho que é uma ideia geral. Obrigada, Diogo. Nossa, muito obrigada. Eu acho que hoje saio daqui podendo falar de fake news com um pouco mais de propriedade, né, com as informações que vocês passaram, e acentua mais uma ideia que eu vejo presente em uma série de discussões jurídicas que a gente tem tido hoje sobre a relação entre direito e tecnologia, que é essa necessidade da interdisciplinaridade do direito, de se abrir para análise, para o entendimento de outras disciplinas, né? Nós somos quase que um feudo, a gente só conversa, né? Esse é uma falha grande na formação do jurista. E a gente percebe que numa problemática como essa que vocês trouxeram, não adianta pensar sobre o viés do direito. E achei tão importante, Diogo, o que você falou, em relação também ao que o Rafael falou, sobre o que muda como perspectiva para o direito em termos de conceito, né? Então, para o direito, enquanto o jornalismo está tentando identificar aquilo que é verdade, para publicar, verificar as fontes, tentar se aproximar ao máximo daquilo que seja verdade. E por isso que a fake news ela tem um impacto tão perverso, porque ela descredibiliza ou diz, já que tudo é falso, né? Por que o seu é verdade? Então, existe esse embate, que é um embate importante para vocês. Por outro lado, para o jurista, verdade e mentira, não estou querendo dizer que a gente seja defensor da mentira, não é isso que o direito prega, mas não é isso. Mas o nosso viés é um viés diferente.
né, a respeito desse tipo de informação. Eu achei que você fez uma provocação muito interessante, Diogo, que eu ainda estou pensando a respeito disso, confesso, do direito não ser o árbitro da verdade, né? Então, acho que a primeira intenção, o primeiro movimento que a gente tem quando a gente fala sobre fake news, o efeito que as fake news tiveram nas eleições de 2018, é olhar para o direito e perguntar, você, como estrutura, por que você não fez nada? Né? Por que o direito não proibiu a fala? Por que o direito... E aí vem o que você falou, que eu achei muito pertinente. O direito ele não está aqui para atuar como árbitro da verdade, determinar aquilo que é verdade, ou que pode ser verdade, ou como que se constrói a verdade. Mas a gente entra no outro momento, que é o momento daquilo que causa dano. Né? E eu acho esse ponto da sua fala... é essencial para que a gente discuta o papel de direito nessa divulgação das notícias, como você falaram, notícias fraudulentas. Né? Eu vou abrir para perguntas, só para avisar que eu acabei não falando isso para os nossos, quem está nos vendo de casa, que qualquer pergunta feita pelo iea responde@usp.br pode ser lida aqui, caso vocês queiram participar do debate. Passaria a palavra para os nossos presentes. Cris, a gente tem um outro aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Ariente, sou professor e pesquisador na área do Direito e da Inovação. Gostaria de parabenizar as falas dos nossos convidados, eu achei muito pertinentes, esclarecedoras. Eu teria inicialmente, para não monopolizar a palavra, duas perguntas para fazer para vocês. A primeira é a seguinte, considerando que o papel do jornalista se desdobra em três, e um deles é a checagem, me parece que os grandes veículos de comunicação é que teriam a maior condição de fazer essa verificação. Por outro lado, nós sabemos que as redações estão cada vez mais enxutas, como conversávamos há pouco. Então, a questão que eu proponho é essa. Se os jornais que teriam condição de fazer isso já não estão fazendo a contento, a pergunta é quem poderia fazer esse papel em nome da lisura da sociedade perante as notícias fraudulentas que ocorrem nas eleições. E a segunda pergunta, eu queria... é casuístico. Se vocês pudessem indicar 3 notícias falsas dessas últimas eleições que tiveram algum impacto, quais seriam elas? Posso passar? Vou na primeira. A segunda, vou ter que pesar um pouquinho. Essa questão do tamanho das redações, né? Tem alguns aspectos aí. De fato, as redações tradicionais estão se enxugando, né? As empresas jornalísticas estão numa crise como um todo. A gente tem vários exemplos recentes, inclusive, nesses últimos 2, 3 anos, de empresas jornalísticas demitindo em massa, 200, 300 profissionais sendo demitidos ao mesmo tempo. Isso, de fato, leva a uma certa precarização do trabalho, né? O trabalho jornalístico está sendo precarizado de certa maneira, porque eu tenho uma estrutura não perfeitamente adequada ao bom exercício da profissão. Isso, de fato, é um aspecto. Mas aí eu queria, na verdade, inverter um pouco o raciocínio. Em que sentido? Fazer jornalismo exige dinheiro, exige uma certa estrutura e etc. E nós, como sociedade, queremos um bom jornalismo, né? A princípio, a sociedade exige um bom jornalismo, exige notícias de qualidade, jornais de qualidade, etc. Só que o que nós estamos vendo é que a sociedade quer o bom jornalismo e não quer pagar por isso. Isso leva a um certo drama. Eu quero isso bem feito, mas não quero pagar por isso bem feito. Eu prefiro de graça. Então, de fato, eu acredito que, de fato, o jornalismo estar abrindo esse espaço para um jornalismo de menor qualidade, vou chamar assim, é uma das causas da enorme proliferação de notícias falsas. Eu concordo, porque uma matéria realmente muito bem feita, é evidente que ela é diferente de uma fake news, assim, na sua maioria, né? Claro que tem fake news extremamente bem feitas, como um deepfake, que a gente, enfim,
Mas pensando em notícia, uma notícia bem feita, bem apurada, bem produzida, é claramente uma notícia convincente, é de fato uma notícia, é muito diferenciada de uma notícia falsa. Então, ok, um jornalismo, talvez a culpa do jornalismo nessa história seja estar fazendo um jornalismo de menor qualidade e o preço que a gente está pagando é que baboseiras com cara de jornalismo estão sendo espalhadas como se fossem jornalismo de verdade, jornalismo sério. Estamos pagando esse preço. Mas eu acho que a grande questão é, nós queremos um bom jornalismo e não queremos pagar por isso. Chegou a hora de nós entendermos como sociedade que isso tem um custo. E nós temos que, como sociedade, entender como que a gente deve investir nisso. A gente estava conversando nessa coisa do modelo de negócio, a gente está numa incógnita jornalística dos modelos de negócio no jornalismo. Estamos numa sinuca, não sabemos para onde ir. Assim. As empresas tradicionais estão deficitárias, em sua maioria. As menorzinhas também não têm essa estrutura de fazer um grande jornalismo, grandes reportagens, etc. Então a gente fica numa situação complicada, sem saber muito como sair disso. Agora, eu acho que a questão é como que nós vamos financiar um bom jornalismo. De que maneira nós vamos financiar isso? Não tenho a resposta, não sei como. Concordo que esse enxugamento de redações é muito prejudicial. Você tem lá nos anos 70 uma revista Realidade, que faz uma edição especial sobre a Amazônia, manda acho que quase 20 profissionais, jornalistas, fotógrafos, etc., passam 3 meses na Amazônia para produzir uma revista. Imagina. Hoje eu pego um Sport TV, que é da Globo, vai cobrir Copa do Mundo, eles mandam o Passaporte Sport TV. É um menino que vai lá para Costa Rica sozinho. Ele vai fazer televisão no maior canal de televisão do país, sozinho. É ele, não tem cameraman, não tem cabo-man, não tem editor. É ele e uma câmerazinha que ele tem ali. Ele monta o tripé, ele faz entrevista, é o repórter abelha ali, né? Pô, é complicado. Exigir desse garoto um jornalismo de excelente qualidade é até cruel. Agora, a gente não quer pagar. Eu prefiro de graça. Eu não quero pagar. Então, estamos numa questão muito complicada no Brasil, essa questão da sustentabilidade do jornalismo. Acho que essa é uma questão complicadíssima. A segunda, você... Boa. Que eu legal. Não lembro de cabeça, não. Bom, obrigado. Olha, a gente teve uma eleição muito marcada pelas fake news no Brasil. E sobrou para todo mundo. Sobrou para os candidatos, acabou sobrando para os partidos, sobrou para a justiça eleitoral, para a credibilidade da urna, para os observadores internacionais, da OEA, por exemplo, que estava aqui. Sobrou para todo mundo, para as emissoras, para o jornalismo. Não teve ninguém que passou sem elas. Escolher as 3 principais é bem difícil para mim, mas eu vou pensar talvez por eixos. Eu acho que talvez aquilo que provoca talvez muito resultado, aquelas que envolviam de alguma maneira a religiosidade. Eu acho que apareceu muitas questões sensíveis para algumas religiões e que acabaram sendo objeto para de fato, circulação nesses campos religiosos, numa ideia de buscar a virada de voto mesmo, eventual, né, se tivesse alguém daquele outro. Tal. Eu acho que o outro eixo bem complicado é o da credibilidade das eleições. A gente teve, por exemplo, um caso muito curioso, que eu usei em sala de aula, que foi um negócio muito diferente. Se vocês quiserem dar uma googada, vocês vão achar, se é que não viram, que foi o seguinte, oi? Assim, eu não sei se é o da miséria, vê se é esse. Ó. A gente viveu uma onda de notícia de que as urnas eram fraudulentas. E aí circulou um vídeo em que a pessoa apertava um número, né, os 2 principais candidatos a presidente, a gente tem uma votação Brasil numérica, então era um número era o 17 e outro o 13. Então você apertava era o único número comum para os 2. E o segundo dígito era o diferenciador. E aí o vídeo mostrava que você apertava e automaticamente vinculava para um dos candidatos. E o vídeo, ele é bem grosseiro, porque eu coloquei ele só no aplicativo de edição de imagem
ele faz um pulo de recorte. Depois, isso foi provado que o vídeo era falso. Recortaram. Então, assim, apertaram lá os 2 dígitos, mas cortaram a parte do segundo dígito. Então, você só via na tela. Né? Então, era bem grosseiro. Esse vídeo, por exemplo, circulou demais. E eu acho que tirou muita credibilidade da Justiça Eleitoral em pontos de agressividade. No segundo turno, o caso específico é um caso que ocorreu no Pará, em que um eleitor chegou com tanta certeza de que as urnas eram fraudulentas, eram fraudadas, né? E que ele chegou lá e digitou o número do candidato dele para presidente já no primeiro voto. Só que o primeiro é para governador. Naquele estado, houve segundo turno para governador e para presidente, como houve no país todo. E ele digitava, só que os candidatos ao governo, nenhum correspondia àquele partido que ele escolheu, do presidente. Então, vamos lá. Por exemplo, ele digitou, o caso é público, tem matérias sobre ele votou 17, ele apertou o número 17 e apareceu o voto nulo, porque não havia governador com esse número. E ele entendeu que ali era uma prova da fraude. Ele começou a gritar na sessão eleitoral, tirou o celular e começou a filmar para provar a fraude. Os mesários pediu para que ele não filmasse, é proibido filmar por causa do sigilo. Ele mesmo assim insistiu, empurrou a mesária, agrediu a mesária e filmou tudo aquilo e postou imediatamente na rede social. A polícia foi lá. E aí, eu acho que foi um exemplo da maior vergonha alheia das eleições, pelo menos que eu vi, porque ele postou ele errando e todo esse cenário. Agora, veja, para além das questões de violência, de tudo mais, tal, você percebe que as pessoas chegavam, muitos delas, contaminadas por essa desinformação, e chegavam querendo chutar a urna, sabe? Assim, e eu vi um meme que eu acho que diz muito disso. Depois que passou o segundo turno, uma fotinha, um meme da urna eletrônica escrito assim: "Tô aqui só esperando o pedido de desculpa", sabe? Porque, afinal, ela refletiu muito das pesquisas, muito do que se esperava e tal. E a gente tem um processo de votação incrível, em muitos passos. Tal. Não quer dizer que não pode ser melhorado, mas é curioso que o próprio ente acabou nessa situação. Então, eu acho que essas fake news, elas, de alguma maneira, deslegitimam o processo. Elas colocam um fator de emoção, talvez um dos fatores mais sensíveis ao campo afetivo, que é a religiosidade, ou alguns dogmas. Envolveu também questões de sexualidades e outras questões envolvendo também corrupção e tudo mais. Tem uma notícia falsa, por exemplo, que aparece com uma foto dos membros observadores da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Nós tivemos os observadores internacionais e eles estavam conversando com o candidato e a foto estava longe. A foto foi publicada em todo lugar, uma foto boa, mas havia uma foto longe. Dizia assim: descobriu-se que o candidato X comprou a OEA, porque como se fosse uma foto espiã, sabe? Mas a cena era a mesma, que foi divulgada em toda a imprensa e tal. Então, a gente teve para todos os gostos, assim. Agora, eu acho que o que talvez poderia chamar muita atenção é aquela linha de usar as fake news para o seu viés de confirmação. Você já pensa aquilo e aí você coloca. E aí, quando acontece de alguém desmentir, ou de ser provado mesmo que é mentira, por exemplo, realmente isso não aconteceu e tal, muitas vezes a pessoa fala assim: aconteceu sim. É a mídia que está inventando, porque esse fact-check é comprado, coisa, isso aconteceu sim. E aí, se acontecer todos os fatores, a pessoa vê mesmo, fala assim: putz, realmente não aconteceu, essa mesma pessoa termina dizendo assim: mas poderia ter acontecido. Então o problema não é verdade e mentira. O problema não é verdade e mentira. Aí a gente não está no campo dos fatos, está no campo da opinião. E é legítimo ela ter a dela. Tudo bem. E a opinião não precisa ser verdade ou mentira, é opinião. Agora, a gente não pode tratar uma coisa ou outra. Por exemplo, se eu saio na chuva e tenho uma opinião que eu não me molho, eu vou me molhar. E é natural que eu me molhe. Não poderia ser diferente. Então, existe fato, existe opinião. Uma coisa, outra. E a gente precisa separar esses dois mundos aí sob pena da gente flexibilizar a verdade a ponto do que hoje se fala, por exemplo, em auto-verdade. Cada um tem uma verdade para si. Dependendo da situação, é opinião, não é verdade, né? Excelente. Eu vou... mais outra pergunta, se não vou... Pois não. Edu, você ajuda a gente? Eu acho que... Primeiro, meu nome é Ralu, eu sou economista, né? Primeiro eu queria agradecer, né, as apresentações, mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, né?
Essa questão que você colocou, né, por último, né, a questão dos fatos, o outro é o campo das opiniões, né, e como separar esses dois campos, né? Porque a questão que eu acho assim que o problema das eleições no Brasil é a questão da democracia, né? Por quê? Porque se você tivesse assim um país onde esse problema das eleições é um fato consolidado, né? Eu acho que o problema seria outro, né? Ou seja, de que o representante, aqueles que vão ser eleitos, eles são os legítimos representantes do povo, isso é uma realidade. Agora, o problema nosso, então, por isso que eu acho que é o problema da democracia, por quê? Porque as nossas eleições é muito mais umas eleições que ocorrem entre partidos, né, do que propriamente, né, eleger o legítimo representante do povo brasileiro, né? Então, a pergunta que eu faço, assim, né, vou falar assim, da eleição de 2014, que foi a eleição entre a Dilma e o Aécio Neves, né? Porque eu acho que é aí que é o marco dessa questão do fake news, né? De procurar saber se a notícia é verdadeira ou não, né? Por quê? Porque o Eduardo Cunha que levou, né, para o Congresso a aprovação para acelerar o processo do impeachment da Dilma, né? Então, eu acho que é aí que surge esse problema, né, de procurar saber se o fake news é verdadeiro ou não, né? Então, diante desses problemas, que é a nossa democracia, entre aspas, no Brasil, né? Então, eu perguntaria assim para vocês, né, já que não temos partidos consolidados, etc., etc., então, eu perguntaria para vocês, né, porque uma coisa é assim, o fato que você falou, né, das nossas eleições ser digital, ser por aquele... Isso facilitou, é algo democrático no Brasil. Todo mundo aprovou, até eu acho que os relatores internacionais, os relatores, vê isso como algo democrático, né? Então, a pergunta que eu faço é assim, né? Será que esse problema da eleição digital e tudo mais não tem que ser analisado de uma forma assim um pouco mais profunda no Brasil? Até que ponto isso assim, né? É um problema para nós ou como o caso da eleição eletrônica, ou facilita a nossa democracia, já que a nossa realidade assim, né, das nossas eleições é uma outra, não é como a que ocorre nos países que têm a democracia consolidada, né? Então, é essa pergunta que eu queria fazer. Eu acho que eu vou... mais alguma outra pergunta? Porque eu tenho algumas. Então, vou aproveitar para estar juntando a pergunta com a pergunta que foi feita. Eu acho que tem um questionamento que tem sido feito no Brasil a respeito do processo eleitoral, que você pontuou muito bem, Diogo, de como que há um tempo de discussão sobre a produção normativa que vai estar regulamentando como que o processo deve ser feito, que isso é caótico, que existe uma série de leis. A lei que foi feita para regulamentar todos os processos, ela nunca foi a mesma lei durante os processos, então não tem um aspecto cultural de você entender como que a norma funciona, praticar, gerar precedentes, gerar algum tipo de jurisprudência de fato e não de decisões, né? Porque a gente não teria jurisprudência porque a lei sempre está mudando. Então, isso dificulta muito a estabilidade, eu acho, né? A estabilidade do que você esperar, né? E isso acaba tornando algumas práticas que eu diria que estariam numa zona cinzenta cada vez mais cinzenta, porque a gente sempre está testando novas fórmulas. Isso eu acredito que tem um impacto muito grande. E eu fico imaginando, e aí também passando a pergunta para o Rafael, o impacto que isso tem também para quem produz notícia durante o período eleitoral. Porque eu acho que isso é algo importante em relação aos limites da fake news e do jornalismo sério. Porque o jornalismo sério tem uma série de limitações daquilo que pode, que não pode, de como pode, do grau de difusão que a informação ela pode ter. Enquanto o fake não tem limitação alguma. Então, a minha pergunta é se faz sentido para você esse tipo de limitação durante o processo eleitoral para o jornal, né, para os jornalistas, não importa a mídia que ele expresse. E para Diogo dizer o seguinte, em que medida, Diogo, a gente está falando aqui sobre fake news, a gente está falando sobre qual a resposta jurídica a respeito disso, não passa anteriormente por uma discussão no Brasil a respeito de como tratar o nosso processo eleitoral de maneira estável, né? Num país, se a gente for analisar a história do Brasil, né, uma história cheia de... não é estável, no sentido... Não é uma democracia estável, né?
Eu digo, alguns países você pergunta qual a sua Constituição, qual a Constituição que você mais gosta, né? De que ano? Que no Brasil a gente tem essa pergunta. Você vai fazer isso para alguns outros países, as pessoas não entendem, né? Aqui no Brasil a gente pode ter uma Constituição preferida, né? Tamanho número de processos que nós já fomos submetidos. Então, em que medida vocês entendem que falar sobre fake news parece um pouco vago ou um pouco sem sentido quando a gente não tem regras que são estáveis, né? Então, em que medida isso facilita, por exemplo, o uso dessa zona cinzenta? E para Rafael, em que medida, Rafael, o jornalista ele está amarrado, enquanto aquele que produz o fraudulento ele não tem, óbvio, limitação alguma, né? Se isso valeria a pena, se já que não pode ter limite, já que não tem controle, por que controlar também a mídia séria, né? Pensando aqui no jornalismo, é sério porque tem esse limite, né? Porque, por exemplo, eu vou pensar nessa coisa do que vocês estavam comentando, do tempo, né? O tempo depois do direito a agir, aquilo já se propagou, já teve o efeito negativo colocado sobre a opinião pública e aquilo ainda que venha depois a ser punido, o efeito dela já foi do dano, o efeito do dano já foi colocado. No jornalismo a gente tenta evitar isso com aquele princípio de, não gosto muito dessa palavra, já não está tão em uso, mas a ideia da imparcialidade, né? Ou da neutralidade, enfim, algumas expressões que são usadas lá no jornalismo. Imaginemos que eu sou um jornalista cobrindo política, cobrindo a campanha eleitoral, e eu estou lá cobrindo um dos candidatos. E eu, acompanhando o candidato, descubro alguma coisa sobre aquele candidato, alguma coisa ilegal, alguma coisa que ele tenha feito, que está fora da regra do jogo. Claro, eu tenho que saber da regra do jogo. Descobri ali alguma coisa que está fora da regra. Eu não simplesmente publico aquilo. Eu tenho que dar voz ao candidato, à assessoria do candidato, etc. Então, teoricamente, quando eu vou publicar a minha matéria, eu já dei o outro lado, já posicionei, olha, a defesa dele é essa. Então, isso é uma obrigação do jornalismo. Eu tenho que dizer, olha, eu publiquei lá, o candidato A fez isso é ilegal. Ele foi lá e comprou colocou um banner de propaganda dele do tamanho ilegal. Isso está errado. Lá não computou isso lá na sua prestação de contas, alguma coisa do tipo. Eu tenho que antes de publicar a minha reportagem, eu tenho que dar voz ao outro lado. Isso que dá credibilidade para o jornalismo e isso evita, de certa maneira, não por completo, uma injustiça do jornalismo. Eu estaria sendo injusto se eu publicasse sem ter ouvido o lado dele, sem ele poder se defender, dizer alguma outra coisa. Porque aí ele até poderia processar o jornal depois, dizendo que eu estava fazendo campanha ou qualquer coisa do tipo. Então, essa coisa do tempo no jornalismo, teoricamente, a prática jornalística normal não vai sofrer com isso. O que acontece é que, às vezes, eu já vi casos assim em jornais grandes, como a Folha, em que a reportagem está basicamente pronta, tem todas as informações, mas o outro lado ainda não respondeu. E é comum, o jornal espera 1, 2, 3 dias, não solta a matéria, com risco de perder o furo, com risco de alguém dar essa informação, entendendo que é o correto. O correto é o que eu tenho do outro lado. Tudo bem, deu 2, 3 dias, não respondeu, vamos lá. Não quis responder. Aí eu publico e digo, olha, a assessoria do candidato, o fulano não quis responder, não atendeu a ligação, enfim. E aí você diz que o outro lado não se posicionou, aí você está sendo justo. Só que isso é no campo do jornalismo. Então eu entendo que tem que ter essa regra. Eu não posso ter essa liberdade que a fake news tem. Mas quando você limita o tempo de TV, por exemplo, desculpa, quando você diz que na televisão, por exemplo, o Jornal Nacional só pode dar 5 minutos para um candidato, 5 minutos para poder expor o outro. E aí você tem um evento que aconteceu e que você precisa difundir esse evento. Você não tem, eu digo, há uma limitação na forma como você expõe a verdade, né? Eu não sei até que ponto, isso é uma pergunta mesmo, não tenho, na verdade, opinião formada ainda sobre isso, mas até que ponto isso limitaria ou seria em benefício da informação do eleitor, né? Esse é um ponto que eu me questiono. O Diogo estava falando dessa constante mudança de regra e o momento da eleição ele é muito complicado por causa disso mesmo. Porque o que tem mais tempo, o que vai na primeira página, o que vai na segunda página, etc. Seguem critérios jornalísticos. Quais critérios? Critérios de relevância. Há uma série de medidas que são, de certa forma, subjetivas e de outras formas muito objetivas
para dizer o que merece uma primeira página num jornal e o que não merece. Ok, o que vai ter uma reportagem de 5 minutos na televisão, o que vai ter uma reportagem de 30 segundos. O que vai ser só uma nota ali que o apresentador diz e o que vai ter uma reportagem com imagem, etc. Tem uma série de critérios. Na sua maioria, os critérios são de relevância. Relevância jornalística. O quanto aquilo é relevante. Não simplesmente porque eu tenho que dar 5 minutos para um ou 5 minutos para o outro. O problema é que quando entra em período eleitoral, os jornais acabam fazendo isso. Com o medo de ser essa onda de proibição, né? Tudo é proibido. Então, com a perspectiva de eventualmente sofrer alguma sanção, sofrer alguma punição, alguma repressão, estipula-se dentro do jornal. Então, ó, nós vamos falar as notícias desse candidato. Vai ser 30 segundos. Desse outro, 30 segundos. E aí segue o barco. Acho que isso é até prejudicial para o jornalismo, né? Deveria estar ali o que é mais relevante. Se é mais relevante, merece mais tempo, fica mais tempo. É isso. Não tem que inventar. Não tem que ser 2 minutos para um, 2 minutos para outro. Isso é na propaganda. No jornalismo não deveria ser isso. Acaba sendo nessa onda de proibição. Tudo é proibido, tudo eu posso sofrer sanção, tudo o jornal, o candidato me processa, o partido me processa, não sei quem me processa. Ninguém acredita no jornal mesmo, está todo mundo acreditando no WhatsApp. Então, é um momento complicado. Mas eu acho que não tem que ter, não, essa limitação. A limitação é de critério jornalístico, ponto. Relevância jornalística, ponto. Concordo. Obrigado, Maria. Eu vou... Raul, né? Oi? Alô? Bom, olha só, eu tentei separar aqui, eu acho que trouxe várias coisas bem importantes e eu vou separar talvez em 2 eixos. Uma é a questão da democracia, o acesso da população pelo filtro dos partidos políticos, né? Como que os partidos políticos, que na verdade nós votamos em quem os partidos políticos já votaram, já escolheram. E como que isso reflete de alguma maneira na democracia. Então eu vou puxar um pouco para a gente poder falar um pouco do sistema da urna eletrônica e como que isso pode ser visto nesse contexto mundial, tentando juntar um pouco aqui as duas coisas. Eu realmente... nós temos uma democracia eleitoral, né, o processo eleitoral, baseado em partidos políticos. Basicamente é isso. A Constituição, a legislação, toda ela desenhou para o partido político ser o grande ator do processo eleitoral. É o partido político que recebe dinheiro do fundo partidário para fazer campanha, para se manter. É ele que recebe o tempo de televisão, o tempo de rádio para distribuir lá entre os seus candidatos. É ele que faz coligação e vê se vai sair junto para unir forças para aquela eleição ou não. Então, o desenho ele é todo partidário. Mas o curioso é que o nosso voto, na sua grande maioria, ele é personalizado, ele acaba sendo pessoal ao invés de ser partidário. Não são todos, mas muitos se preocupam muito mais com a pessoa do candidato do que o partido ao qual ele representa. A gente pode dizer que nessa eleição a gente teve uma mudança de paradigma de partido e de vários outros paradigmas. Nós tivemos, por exemplo, vitorioso na eleição presidencial, um partido com baixa representatividade até então, com 9 segundos de televisão, uma coisa assim. Então, talvez a gente esteja mesmo vivendo uma transformação partidária e que deveria olhar para isso com mais cuidado. Mas acontece que realmente há um filtro. E o filtro é que nós podemos votar em qualquer um, desde que os partidos já tenham escolhido esse um antes. Só que não é só isso. A gente tem outros filtros, como, por exemplo, filtros de inelegibilidade. A inelegibilidade é uma configuração jurídica do impedimento de se candidatar. Então, existem várias regras. Se eu quiser ser candidato, eu tenho que cumprir os requisitos e eu não posso ter alguns outros, que são as inelegibilidades. Eu tenho que ter lá a idade mínima, eu tenho que dependendo do cargo, ser brasileiro nato e tal. E eu não posso ter coisas como, por exemplo, ficou conhecido muito a ideia de ficha suja, de ter condenação, ter isso, aquilo. Todos esses filtros, por mais que a gente pode pensar assim, poxa, esses filtros são muito bons, eles vêm dessa mesma lógica. Na bem da verdade, esses filtros criam uma escolha estatal, ou pelo menos legal, antes de você. Ou seja, a legislação já filtra entre toda a população
pessoas que podem ser candidatos. Os partidos vão lá, dentre essas pessoas, escolhem determinadas pessoas. E dentre essas determinadas pessoas que nós escolhemos nossos eleitos. Então, há mesmo um processo de filtro e escalonamento. Se você aumentar muito esse filtro, a gente vai ter pouca opção para votar. E a nossa escolha, a margem de discricionariedade é menor. Tem um amigo meu, que é da filosofia jurídica, e ele tem um trabalho muito interessante, se chama João Andrade, em que o paper dele é se a população tem o direito de fazer más escolhas. Porque, justamente, ele traz toda essa regulação geral, que uma ideia é tentar tirar as pessoas que têm problema com a justiça, uma coisa ou outra, e ele diz assim, será que não exageramos nesse filtro, a ponto de, quando você cria vários filtros legais, você está eliminando uma escolha, né? Se a gente fala assim, podem ser candidatos aqui quem tiver com a camisa vermelha. A gente já excluiu um monte de gente. Então, talvez os filtros precisam ser adequados para que você não transforme, na verdade, a regulação, não uma regulação de segurança e numa regulação, na verdade, de exclusão. Então, a gente tem esses filtros mesmo, a gente tem que lidar com eles. E esses filtros eles são muito importantes, porque realmente o nosso sistema distribui dinheiro para os partidos e faz sentido os partidos terem esse monopólio da candidatura. Onde está o problema nesse cenário? Tentando ser bem simplista, ou tentar, pelo menos para colocar a minha opinião, é que os próprios partidos carecem de democracia interna. Os partidos políticos, embora os políticos... agora a gente teve um índice de renovação alto, tudo, mas nas direções partidárias, o índice de renovação é minúsculo. Tem gente que é diretor de partido político há 20 anos. E, na grande maioria, as direções do partido seguem o padrão, homem branco, entre os 40 e 60 anos, e aí você tem ali um grande filtro, que são os seus diretores. Então, que é um grande desafio aí. Então, talvez a gente precisaria olhar mais para o partido como transparência, porque hoje os filiados normalmente são meros figurantes, sequer têm direito à voz, eles votam sempre por aclamação, acaba não tendo... Eu costumo dizer que no Brasil, para ter uma democracia partidária séria, a gente precisava ter uma espécie de um código de defesa do filiado, como tem do consumidor, porque o filiado precisava ter direito, sabe, fazer parte ali. Mas é que esse é um tema que eu acho muito interessante e acaba provocando esses filtros aí, mas para não descolar vindo para cá, a própria questão eletrônica da votação. Olha só que curioso. A urna eletrônica foi implantada em 96, né? Nos anos 2000 ela foi definitivamente em todos os municípios do país. E, na época, o IBGE fez uma pesquisa qual era o índice de confiança das pessoas na justiça eleitoral. E deu altíssimo. Olha que curioso. Passou dos 99% ou 95%. Se alguém tiver curiosidade, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem uma revista eleitoral. Na edição de 2011, eu escrevi com um colega, o André Tavares, um artigo onde a gente fala essa pesquisa. Eu não lembro agora a fonte da pesquisa, só estou indicando para vocês verem lá, para não cometer fake news também, né? E lá a gente aponta, havia um índice de confiança enorme na justiça eleitoral. E aí... e eu acho que essa confiança prévia foi um dos grandes motivos do sucesso da urna eletrônica. Porque não é fácil você confiar todo o processo num ser unicamente, numa pessoa só. Então, você precisa ter essa prévia confiança. Agora, essa confiança, ela se demonstrou, de alguma maneira, não sei se abalada, mas foi motivo de grandes questionamentos. Então, eu acho que é necessário... talvez a gente olhar com mais transparência para esse processo eleitoral, embora eu realmente acredito muito na urna eletrônica brasileira, e alguns argumentos eu acho que são completamente furados. Assim. Por exemplo, não, mas ela é hackeada. A urna eletrônica é offline, não é online. A urna eletrônica não se conecta na internet, ela não tem chip, nem cabo de rede, nada. Na verdade, nas escolas normalmente não tem rede também. Então, assim, ela não tem nada. Então, as ameaças externas... mas aí vai transmitir o voto. Quando transmite, já imprimiu o papelzinho, né, aquele boletim de urna. Então, eu estou transmitindo dado público. Então,
se eu alterar na hora de transmitir, além de ser com alta criptografia e por meio de uma linha privativa, os dados já são públicos. Se eu confrontar o papelzinho... Por exemplo, dos meus alunos, eu sempre convido o pessoal do grupo de estudos para, nas sessões que eles votarem, fotografarem o boletim de urna no papelzinho e conferir no site do TSE. Todos conferiram, nunca achamos nenhum desvio. Esse é um trabalho cidadão que é tão simples de fazer e quanto mais movimentado, eu acho que ajudaria a ter mais informação a respeito do sistema. E talvez aí a gente volta naquela máxima de que, realmente, para vencer a desinformação, só a informação mesmo. E a gente precisa participar disso. Curioso que, uma semana depois das eleições, por causa das denúncias, algumas urnas passaram para a auditoria. E a auditoria foi aberta. Aqui no TRE de São Paulo aconteceu isso. E era um sábado à tarde. E eu fui lá. E não tinha quase ninguém. E por que, então, a gente não conferir? Né? Por que não fazer esse processo? Tal? E o último ponto, bem rapidinho, mas é que a gente tem uma mania de falar que só no Brasil tem urna eletrônica. Não, não é isso. Em muitos lugares. Na Índia, a gente tem um processo eleitoral digital super representativo. Na Argentina, nas províncias. No México, em vários lugares a gente tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, nessa eleição que a gente teve de meio, né, eleição legislativa, o oeste da Virgínia se utilizou de um aplicativo de uma empresa chamada Votes, que, com base em blockchain, algumas pessoas votaram por meio do aplicativo. E é de uma empresa privada. Isso ainda tem outros exemplos. Então, calma lá, é meio que aquela ideia. Não, mas só tem aqui, não tem... Não. Então, normalmente, essas respostas absolutas elas servem muito mais para confundir do que para explicar alguma coisa. Então, lógico, nesse aplicativo que eu falei, por exemplo, é uma fase de teste. Mas está todo mundo pensando nisso. Então, eu acho que realmente a gente precisa, talvez, olhar com mais carinho esse processo. E eu não acho que deva parar de desconfiar. Eu não acho. Eu acho que tem que desconfiar. Mas e por que não ir na auditoria ao invés de ficar publicando fake news no WhatsApp? Né? Por que não olhar como que é feito o sistema? Por que não pegar o boletim de urna e conferir no site? Então, dá mais trabalho do que encaminhar uma notícia falsa. Mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Né? E por fim, essa ideia da estabilidade, eu acho que realmente essa instabilidade legal, ela gera insegurança, e toda insegurança abre espaço. E, de alguma maneira, ela se envolve nisso. Eu acho muito perigoso a gente ter confundido propaganda com informação. Como o Rafael mencionou ali, não, uma coisa é propaganda, outra coisa é informação. Você sabe que, por exemplo, a lei eleitoral proíbe que você faça propaganda, os órgãos públicos façam. E a gente teve, por exemplo, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que resolveu que a lei o proibia de publicar informações. E você olhava, na época da eleição, o último tweet do Corpo de Bombeiros era um acidente na Rua Vergueiro. E de lá para cá, até acabar as eleições, não tinha nenhum outro tweet. Será que não teve acidente em São Paulo? Então, o que tem a ver um trabalho super relevante de informação de acidente ou de atuação do bombeiro com propaganda eleitoral? Nada. Mas a gente teve, inclusive, portaria do Ministério de Comunicação vedando todo tipo de propaganda de órgãos públicos e considerando que aquilo poderia ferir a lei eleitoral. E justamente porque a lei eleitoral proíbe essa propaganda institucional para que não se use dinheiro público para promover pessoas. Mas espera aí, daí fazer um tweet para informar acidente ou para outras coisas. Então, isso reflete também um problema legislativo, porque no Brasil nós não temos um artigo que diga o que é propaganda eleitoral. Na lei mexicana, por exemplo, a gente tem propaganda eleitoral, conteúdo eleitoral pelo representante. No Brasil não existe um artigo definindo o que é propaganda eleitoral. Aí fica para o julgador. E aí o julgador, de repente, pode achar que um tweet sobre um acidente é também propaganda. E aí a gente tem essa possibilidade de ingerência muito forte. E eu acho que atrapalha muito. E eu acho que isso é um reflexo da insegurança jurídica e instabilidade legal que você falou. Chama atenção, né? É o que você falou. A gente está falando de algo relevante para a segurança, acesso à informação para a população. Bom, em razão do nosso tempo, eu gostaria de agradecer a todos. Foi muito rica a nossa discussão. Queria fazer daqui
como é que pode dizer, uma conclusão do nosso trabalho, uma ideia que vocês me deram aqui. Eu sou professora de metodologia e acho que eu vou estar tendo como uma das minhas aulas estratégias para se identificar fake news. Eu acho que isso é importante. Eu já fazia isso em relação a pesquisas, né, como que você pode detectar se uma pesquisa é de qualidade ou não, mas eu acho que a gente tem que passar para outras fases, né, outro tipo de produção e de informação. Eu acho que, a partir daí, isso seria importantíssimo. Vou estar pensando numa aula em que a gente tente descobrir requisitos, né, indícios, né, de como que se apurar fake news. Acho que você fez esse trabalho com aquela Falciane. Como que foi, Diogo, os seus... Tem um trabalho muito legal chamado Vaza Falciane, que esse é um curso de checagem voltado principalmente para o público adolescente e jovem, mas é um ótimo curso. Exato. E lá no Direito no Mackenzie, a turma do primeiro ano, no segundo semestre, eu tenho uma turma que é a oficina de checagem. A gente faz isso. E eu e o Rafael, a gente coordena um projeto que é o portal Fake News no Mackenzie. Acho que é mackenzie.br/fake news, onde cada hora o jornalismo faz, ou o direito, um post contando uma história de fake news. Então, é a ideia de você aprender com exemplo. Né? Não adianta a gente só querer criar também uma cultura de censura ou vexatória. A gente tem que ensinar, tem que tocar. Eu acho ótimo o que você colocou. Vale a pena, inclusive, existem vários manuais. Tem uma agência de fact-check maravilhosa chamada Aos Fatos. E ela tem traduzido manuais de checagem. Tem lá, como identificar um vídeo falso em 9 passos. Como fazer tal coisa. Fantástico. Eu uso esses manuais, está lá, e está em português. Eles traduziram e alguns eles criaram. E, por último, o próprio Facebook fez... Se você colocar no Google dicas, notícias falsas, Facebook, vai aparecer uma página do próprio Facebook, na qual ele elencou 10 dicas para como descobrir se é uma fake news. E lá diz, por exemplo, cheque a URL, veja a imagem se condiz com o texto. Tal. E é um material riquíssimo para trabalhar com os alunos. Eu tenho trabalhado lá só para... E é muito legal que lá no final dessa página do Facebook você vê a logomarca do Mackenzie, porque remete para o nosso projeto, que acabou vencendo aí esse espaço, onde a gente tenta colaborar com a ideia de informar. Eu acho ótimo você fazer isso. Excelente. O que vocês falaram, né? Não adianta a gente querer criar mecanismos para que o direito seja, né, tem a chave do que é verdade ou não. Achei isso muito importante o que você falou. Mas a gente trabalhar com o processo de informação, né? Como informar para que as pessoas, elas mesmas, consigam fazer essa diferença. E em relação ao comentário que você fez, Rafael, você está dizendo em relação ao futuro do jornalismo, né? As pessoas querem informação de qualidade, mas não querem pagar por isso, né? Eu não sei, talvez eu esteja completamente errado, mas eu tenho uma esperança. A minha esperança é que seja um movimento meio que, talvez, de pendular, né? Que as pessoas, no momento que elas percebam que o acesso a informações que não são de qualidade, mesmo que gratuitas, não vale a pena, e aí você se interesse em pagar para ter acesso ao conteúdo. Não sei, eu espero que seja assim, porque a gente precisa de investimento na área para que a gente possa produzir uma informação de qualidade. E você defender o jornalismo, você defender a produção de informação nesse sentido, é defender a democracia, né? É defender a democracia. Esse é o nosso último evento, né, do ano, do Observatório de Inovação e Competitividade, do Núcleo Jurídico também, em especial. Queria agradecer a todos pela presença nos nossos eventos durante esse ano e informar que voltaremos com as atividades no início do semestre letivo do ano que vem e já temos agendado um primeiro evento em 2019, que será dia 15 de março, o lançamento do livro Gestão da Inovação Mais Radical, de autoria de Maurício Salerno, que é o coordenador aqui do Observatório de Inovação e Competitividade, professor titular de Engenharia da Produção da Poli, e Leonardo Vasconcelos Gomes, professor da FEA e membro também aqui do nosso observatório. Então, aguardamos a todos para o próximo semestre, a partir desse primeiro evento, dia 15 de março. Muito obrigada. Obrigada a vocês.